cega que a única coisa que ela tinha era o Evangelho de Marcos em braille. E ela lia com muita frequência o Evangelho de Marcos. E lia tanto que ela perdeu a sensibilidade nos dedos. E diz a história que ela foi muito triste porque era a alegria dela, esse Evangelho único que ela tinha. E ela chorava porque ela não conseguia mais ler o seu Evangelho pela perda da sensibilidade. E ela beijava aquele Evangelho chorando, dizendo que gostaria de continuar lendo o Evangelho de Marcos. Ela percebeu que os lábios tinham sensibilidade para perceber o braille. E essa menina começou a ler o seu Evangelho com os lábios. E a grande alegria dela, poder continuar lendo o seu precioso Evangelho. Eu, cada vez que me debruço no Evangelho de Marcos, cada vez que eu leio e medito nesse Evangelho, a minha fé aumenta. É um livro que eu quero ter sempre junto de mim. Tenho descoberto cada dia que passa que as coisas do mundo, os livros do mundo, aquilo que o mundo oferece, não se compara com a riqueza desse Evangelho. E o meu desejo é que cada momento daqui você saia mais próximo desse Evangelho, mais desejoso de conhecer o Evangelho de Marcos, que fala justamente a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o servo perfeito, que deu a sua vida por nós. Abramos em Marcos capítulo 8, versículos 11 a 21. E o título da mensagem, pedindo permissão para John MacArthur, o grande pregador americano, o título é Cegos Permanentes e Cegos Temporários. Marcos capítulo 8, logo depois da segunda multiplicação de pães e peixes, no versículo 11 diz: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou no íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco, e não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que nós não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não consideraste nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tende olhos e não vedes? Tendo ouvidos não vês? E não vos lembrais de quando parti 5 pães para 5.000? Quantos cestos de pedaços recolhestes? E eles responderam: 12. E de quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Meus amados, se alguém quiser ver mais luz esse trecho, pode ler em casa Mateus capítulo 16. Os evangelistas se complementam e trazem mais informações. Mas na noite de hoje eu vou ficar apenas com o texto de Marcos por questão de tempo. Eu gostaria de dizer que a Bíblia, ela ensina que os homens nascem espiritualmente cegos. Nós nascemos uma condição herdada de nossos pais, de nossos antepassados, numa condição de pecado que a Bíblia chama de cegueira espiritual. Nós já entramos nesse mundo no reino das trevas. Se você gosta disso daí, gostaria que você abrisse João capítulo 1. Se você gosta de teologia, abre João capítulo 1 e você vai ver que por natureza nós já somos cegos. João, algumas páginas adiante ali, capítulo 1, versículo 4, ele fala a respeito de Jesus e diz: A vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz,
a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o Verbo foi feito por o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não receberam. A Bíblia ensina de que, na verdade, todo homem, por nascimento, é espiritualmente cego, nasce nas trevas, e Jesus veio justamente para tirar o homem dessa escuridão. Mas a Bíblia vai mais longe e afirma que essa escuridão, ela cresce, ela é aumentada. Vira 2 ou 3 páginas da sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 19. Jesus está conversando com o mestre dos fariseus chamado Nicodemos, e nós vamos ver no versículo 19 a seguinte afirmação: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, que são feitas em Deus. Então, que a Bíblia afirma que todo homem que nasce em pecado está nas trevas. Ele se aprofunda cada vez mais nas trevas. Por que motivo? Porque ele ama o pecado. Então, esse amor que ele tem ao pecado faz com que as suas trevas sejam maiores ainda. Mas a Bíblia vai mais longe. Romanos, capítulo 1, vai afirmar que os homens vivem nesse pecado de uma forma proposital. Os homens escolhem a escuridão de uma maneira teimosa. Romanos capítulo 1, Paulo fala algo muito interessante, e ele diz o seguinte no versículo de número 20, Romanos capítulo 1, versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Note aqui, vocês que estão indo agora, jovens, para a escola, para o ensino médio, vocês vão aprender algo interessante, de que a vida se formou por uma casualidade. O tempo agiu nessa casualidade e a seleção natural chegou onde chegou. Paulo fala que claramente se reconhece o poder de Deus e a graça de Deus. E ele diz ainda no versículo 20 no final: tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, a teoria que vocês vão aprender na escola, de que a vida é produto de acaso, a teoria de que somos produto de uma seleção natural, ela é contraditória, oposta à Bíblia. Paulo está falando que tais homens que nisso creem são indesculpáveis. E diz aqui no versículo 21: porquanto, tendo conhecimento de Deus, esses homens que creem que tudo veio de uma casualidade e não aceita Deus, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Um raciocínio nulo, Paulo está dizendo, é um raciocínio teimoso, que mesmo vendo, tendo as evidências e a clareza da existência de Deus, se volta contra Deus e não glorifica a Deus. Então o homem que já nasce nas trevas, ama o pecado, se aprofunda nas trevas. E apesar de toda evidência, o coração teimoso desse homem se torna mais escuro. Por que motivo? Raciocínio nulo. É interessante quando Paulo usa a palavra raciocínio, porque raciocínio está falando a respeito de evidências. Raciocínio fala a respeito de um pensamento lógico, mas esses homens preferem raciocínios nulos. Mas vamos mais longe um pouquinho, mais à frente, 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ver que algo mais joga o homem na cegueira espiritual. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem,
que ele está encoberto. Versículo 4: nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o próprio Satanás faz questão de cegar a mente para que o Evangelho não resplandeça. Mas, portanto, a condição humana que é dada na palavra de Deus, primeiramente, somos cegos por natureza, somos cegos porque amamos o pecado, somos cegos pelos nossos raciocínios nulos, somos cegos pela ação de Satanás. E quando nós olhamos o mundo, nós vamos ver que as religiões dizem ter a chave do reino eterno. As religiões apregam que elas têm a chave do reino espiritual. Mentira, todas elas mentem. Gostaria de dizer que não existem mestres transcendentes, não existem gurus espirituais nem espíritos elevados, não existem guias de luz. Meus amados, fico muito triste quando vejo conhecidos meus, amigos meus, pessoas do nosso convívio, dizendo: eu fui receber um passe para que eu possa me purificar. Biblicamente, isso é diabólico, não vem de Deus. Não existe alguém que possa trazer luz, que possa trazer iluminação, a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse daqui é o veredito bíblico, esse aqui é o veredito final de Deus. Voltemos em Marcos capítulo 8, no trecho que nós estamos vendo. Nós vamos ver dois grupos de pessoas. Evangelho de Marcos capítulo 8, primeiramente versículos 11 a 21, primeiramente versículos 11 até o versículo de número 13. Primeiro grupo de pessoas, cegos permanentes, cegos que rejeitaram completamente a Jesus, cegos que zombavam de Jesus, cegos que questionavam a Jesus, cegos que viraram as costas a Jesus. Dos versículos 14 até o versículo 21, nós vamos ver o segundo grupo de cegos, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, mas que pela falta de fé se tornaram cegos temporários. Rapidamente eu gostaria de ver com vocês esses dois grupos, e gostaria que nós entendêssemos: somente Jesus é a luz para ambos os grupos. Primeiramente, os cegos permanentes, no versículo 11, Jesus acaba de fazer a multiplicação de pães, o milagre maravilhoso onde ele alimenta 4.000 pessoas com pães e peixes, e diz a palavra de Deus que, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com Jesus, e tentando pediram-lhe o sinal dos céus. Se você voltar no Evangelho de Mateus, você vai ver que juntamente com os fariseus há um segundo grupo, o grupo dos saduceus. Grupos que se formaram aproximadamente 2 séculos antes de Cristo, grupos religiosos da época bastante fortes. Dois grupos antagônicos. Os fariseus, eles eram ritualistas, eles memorizavam o Velho Testamento. Os fariseus, eles tinham tradições bastante fundamentadas, bastante fortes. Os fariseus eram pessoas que se separavam de tudo e de todos, e esses fariseus eram separatistas. Já os saduceus, eles eram contrários. Eles gostavam dos romanos, gostavam da cultura grega, eles eram ritualistas, mas não criam em ressurreição, não criam em anjos, não criam em espíritos. Se você abrir na sua casa Atos capítulo 23, vai ver que eles se pegavam, eles se brigavam, eles se odiavam uns aos outros. Eram dois grupos perrengues, que não se gostavam um do outro. E nós vamos ver ali que Jesus está saindo da Galileia, juntamente com seus seguidores. Tanto os fariseus, quanto os saduceus, vão ao encontro de Jesus para afrontar a Jesus. É interessante que nós notamos que esses cegos permanentes, eles creem em uma justiça própria. Eles creem em quem eles são, o potencial deles. Eles creem que eles podem tudo, que eles podem chegar aos céus, que eles são os donos da verdade.
E é por isso que Jesus condenou veementemente saduceus e fariseus. E quando os discípulos seguem a Jesus, eles estão virando as costas para o judaísmo. E isso acaba irritando muito tanto os saduceus quanto os fariseus. Essas duas seitas, elas odeiam a luz. Essas duas seitas odeiam a verdade. Essas duas seitas odeiam mensagens de arrependimento. E nós vamos ver 3 pontos importantes nesse grupo aqui, nesses 3 versículos. Primeiro ponto, eles são confortáveis entre eles. Ou seja, duas facções antagônicas. Eles não se amam, eles se odeiam. Eles se pegam, eles brigam constantemente. Mas no momento de confrontar a Jesus, no momento de confrontar a verdade, eles se sentem confortáveis, eles se unem. As seitas rivais, nesse momento, se unem, porque a escuridão une as pessoas. Quando você vê diversas doutrinas mundanas contra as ideias de Deus, uma é contrária à outra, mas no momento em que a palavra de Deus chega até elas, elas se unem, a escuridão acaba se unindo. E ela se une justamente com o objetivo de tentar desacreditar a Jesus. Note que ele chega e pede um sinal dos céus. Jesus já tinha feito diversos sinais, curado enfermos, restaurado vista ao cego, dando palavras aos mudos, restaurando audição para os surdos. Jesus acabara de multiplicar pães para 4.000 pessoas. E mesmo assim eles pedem um sinal dos céus. Por que motivo? Porque para os fariseus, sinais terrenos o diabo poderia fazer, mas quem sabe um sinal celestial? O sol parar como Josué fez? Quem sabe mudar a cor do céu? Quem sabe Jesus mandar uma tempestade e ele próprio acalmar essa tempestade? E diz a palavra de Deus o seguinte: Jesus arrancou do íntimo do seu espírito, do seu íntimo, um gemido profundo. Meus amados, essa é a única vez que essa palavra gemido profundo aparece aqui. Gemido profundo justamente por causa da tristeza que Jesus sentiu daqueles fariseus que deliberadamente viraram as costas para Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já teve um gemido profundo por pessoas que deliberadamente se afastaram de Deus? Você que tem um filho longe de Deus, um vizinho longe de Deus, alguém que afronta a Deus, você tem deliberadamente suspirado profundamente? E Jesus aqui arranca esse gemido profundo e pergunta: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não será dado sinal algum. Eu gostaria de dizer para vocês que o primeiro ponto desse trecho é que a escuridão, as trevas, une facções rivais. Segundo ponto, quando a luz bate no coração deles, eles se afundam mais ainda na escuridão. Quando as pessoas voltam as costas para o Deus vivo e verdadeiro, qualquer luz que venha de Deus, eles viram as costas. O raciocínio nulo, o coração endurecido, faz com que eles se afundem mais nessa escuridão. E é justamente por causa disso que Jesus solta esse suspiro profundo, solta esse gemido de tristeza, porque sabe que eles não têm interesse nenhum pela luz. Eles querem simplesmente afrontar, simplesmente provocar, simplesmente criticar. Se vocês tiverem a curiosidade de buscar livros ali fora, vocês vão descobrir muitas pessoas sem Deus no coração. E o objetivo deles é se afastar cada vez mais da luz e provocar aqueles que são da luz. Mas isso é bíblico. O próprio Jesus diz: se fizeram isso a mim, farão também a vós. Perseguições, zombaria e até mesmo a morte para todos aqueles que são da luz. Existe um ateu declarado chamado Dawkins, um homem ateu convicto, professor de Oxford, uma mente que seria brilhante, mas ele usa essa mente brilhante para se opor ao cristianismo.
Muita gente lê Dawkins. Na faculdade vão te obrigar a ler Dawkins. Ele escreveu um livro chamado Deus no Delírio, onde ele tenta explicar a Bíblia, mostrando que esse livro aqui é contraditório. Mas ele é das trevas. Ele não pode entender isso daqui, porque o coração dele está endurecido. É interessante que ele apregou justamente sobre o darwinismo nas suas aulas e na faculdade. E quando você começa a estudar Dawkins, você descobre que por detrás de seus ensinos, mais do que a preocupação com a seleção natural, com o darwinismo, é uma provocação ao cristianismo. Num de seus livros ele começa dizendo assim: se alguém no século XXI se opuser à teoria da evolução, considere-se alguém como louco. Não dê ouvidos a essa pessoa. É inacreditável alguém no século XXI não aceitar a respeito da teoria darwinista. Dessa maneira que ele começa o seu livro Deus, um Delírio. Eu queria dizer que Dawkins é um plagiador. Por quê? Daniel, depois a gente briga lá, tá bom? Por que Dawkins é um plagiador? Porque quando você abre o Salmo de número 14, sabe o que Deus diz? Diz o louco em seu coração, não há Deus. Deus já havia dito que todo aquele que se vira as costas contra Deus é chamado de louco. Dawkins, no seu livro, vai usar o que Deus já disse há muito tempo atrás. Eu gostaria de dizer que Dawkins, na verdade, mais do que propagar ciência, ele propaga um ódio. Uma vez, num dos debates, um cristão perguntou: Dawkins, você já parou para perceber que seu debate, a sua palavra, é disseminar um ódio contra os cristãos? E ele não respondeu. E o cristão continuou dizendo o seguinte: Dawkins, daqui 100, 200 anos, talvez haja uma grande perseguição contra os cristãos, e muitos cristãos serão mortos novamente, à semelhança do Império Romano, no século I. Você se sentiria culpado por isso? Abra seus livros e veja o ódio que você dissemina. Você não teria uma parcela nessa perseguição? E novamente Dawkins permanece calado. Por que motivo? Justamente porque pessoas que estão nas trevas, quando a luz toca, eles mergulham mais nas trevas ainda. Terceiro e último ponto desse primeiro trecho: esses cegos, eles estão condenados a uma cegueira eterna, a uma cegueira para sempre. Notem no versículo 13, Marcos diz: e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Jesus não deu sinal nenhum. Se você ler o Evangelho de Mateus, ele vai dizer: a essa geração não darei sinal nenhum, a não ser o do profeta Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia. A própria morte de Jesus está simbolizada no profeta Jonas. 3 dias na terra e depois ele ressuscita. Marcos, escrevendo aqui para os romanos, não cita o profeta Jonas e não fala a respeito de sinal algum. E diz no versículo 13: deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Eu gostaria de dizer que essa é uma das palavras mais tristes que temos na Bíblia: deixando-os. Aqueles cegos, eles apenas foram provocar a Jesus. Aqueles cegos não queriam nenhuma resposta. Quando eles pedem sinal, eles gostariam de fazer o seguinte: olha, será que ele vai fazer algum sinal? Será que ele vai atender o nosso pedido? Será que Jesus pode ser uma marionete em nossas mãos? Eles queriam apenas provocar a Jesus e diz a Bíblia, tentar a Jesus. E foi justamente o que o diabo fez em Mateus capítulo 4. E Jesus responde: não tentarás ao Senhor seu Deus. Infelizmente, muitas pessoas ainda buscam sinais em Jesus nos dias de hoje. Se Jesus fizer isso na minha vida, eu crerei em Jesus. Se Jesus fizer aquilo, eu crerei, minha fé aumentará. Um cineasta chamado Woody Allen, ateu, convicto, debochador, que abusou da sua filha, uma pessoa sem Deus, vazia, certa vez falou: eu acredito em Deus, eu vou acreditar em Deus, se ele fizer um grande
depósito no meu banco lá na Suíça, mas um depósito caprichado, que a minha conta aumente consideravelmente. O que é isso? Deboche, tentação. Então nós vemos que para essas pessoas, Jesus vira as costas, Jesus abandona, Jesus não tem mais misericórdia. E se você continuar lendo Marcos a partir desse trecho, nunca mais Jesus traz uma palavra, nem para os fariseus, nem para os saduceus. Romanos capítulo 1 fala que depois de Deus mostrar as evidências e o homem virar as costas, o próprio Deus abandona esses homens em seus pecados. Portanto, vejam 3 características. Primeiramente, esses servos permanentes, eles são confortáveis entre eles, eles se unem para lutar contra a luz. Segundo, quando a luz bate, eles se afundam mais na sua escuridão, eles não querem saber das coisas de Deus. Terceiro ponto, infelizmente não existe salvação para eles. Esses homens escolhem a escuridão, e é por isso que a Bíblia afirma que no final do tempo, todos os que viraram as costas para Jesus irão para a escuridão eterna, irão para o lugar de trevas exteriores, porque é uma escolha deles, uma opção deles. Muita gente fala, Deus é injusto se existir inferno, e eu respondo, Deus é totalmente justo, pois o inferno existe. É uma opção do homem que se volta para a luz, é a escolha dele viver nas trevas, então é ali que ele ficará para todo sempre. Vamos passar agora para o segundo grupo, seriam os servos temporários, aqueles que escolheram seguir Jesus, os discípulos de Jesus. Então nós temos ali o trecho a partir do versículo de número 14. Eles embarcam no barco, um pleonasmo redundante aqui, e ali eles se retiram da região da Galileia. Eles estão no noroeste da Galileia, eles se retiram, juntamente com os seguidores de Jesus, homens que viraram as costas para o judaísmo e aceitaram a luz, homens que nasceram nas trevas, mas foram transportados para o reino da luz, os discípulos de Jesus. E muitos de nós que estão aqui hoje, somos pessoas salvas pelo sangue de Jesus, temos a luz de Jesus em nossas vidas. Mas veja que interessante o que Marcos registra para esse segundo grupo, para aqueles que são cegos temporários. Diz o seguinte, que eles estavam no barco e esqueceram de levar o pão. E daí Jesus olha para eles, eles só tinham um pãozinho naquele barco. Jesus olha para eles e fala o seguinte, o que ele falou mesmo? Eu não esqueci. Guardai-vos de quem? Do fermento dos fariseus e de Herodes. Se você voltar para o Evangelho de Herodes, os herodianos eram um grupo político da época, o grupo que botava sua fé na política, no materialismo. Eles apoiavam o rei Herodes que estivesse ali na região, eles tinham justamente esse apoio ali. Eu gostaria de dizer que muitas pessoas, elas têm uma fé muito grande no poder político, que a solução esteja no poder político, e dão sua vida pelo poder político. E quem acompanhou as últimas eleições, e a minha semelhança, ficou com nojo de ter visto crentes envolvidos, xingando, brigando, criticando, saindo da igreja por se envolver com política. Esses são os herodianos dos dias de hoje. Nós vemos aqui os saduceus e os fariseus também. E Jesus olha para eles e fala, cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. E eles discutindo entre si, dizendo, ele está falando isso porque nós não trouxemos pão. Eles falavam, murmuravam baixinho, arrazoavam entre si. E Jesus olha e fala, o que vocês arrazoam entre vocês a respeito de não teres pão? Vocês se lembram que nós fizemos, o que eu fiz alguns dias atrás, quando tinham 5.000 pessoas famintas em cima do monte? Quantos cestos vocês recolheram? E eles responderam 12. E depois, aqui na Galileia, 4.000 pessoas famintas, alimentei-as, e quantos pães vocês recolheram? E quantos cestos vocês recolheram? 7. E olha o que Jesus diz para ele, no final do versículo 21.
ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Meus amados, esse é o segundo grupo, o grupo de quem já tem a luz, mas que muitas vezes fica cego temporariamente, quando a fé vacila, quando a fé desnorteia, quando a fé perde seu rumo. Você que está aqui na noite de hoje, que já é um cristão, como está a sua fé? A sua fé está brilhando? A sua fé está firme? Como está a fé no seu coração? Você sente como uma chama acesa, e essa chama acesa tem ardido cada vez mais? Ou vocês estão como os discípulos desse barquinho aqui, depois de presenciar o milagre de Jesus para 5.000 pessoas e para mais 4.000 pessoas, agora estão discorrendo a respeito de termos somente um pão? Para quem alimentou 5.000 pessoas e 4.000 pessoas, o que seria alimentar meia dúzia de discípulos no barquinho? Não seria absolutamente nada. E é por isso que Jesus sente a tristeza novamente, porque agora ele não está falando com as pessoas cegas, aquelas pessoas que viraram as costas para Jesus, mas está falando com os seus. Por que vocês não compreendem? Porque a fé de vocês, como diz em Mateus, é tão pequena. E Jesus, na noite de hoje, está aqui no nosso meio, eu creio nisso. E talvez ele possa sentar aqui ao nosso lado. Talvez Jesus seja aqui ao meu lado, olhando para mim, dizendo: Dirceu, por que sua fé é tão pequena? Por que você discorre tanto com a sua esposa, com seus amigos, reclama tanto, murmura tanto, Dirceu? Por que a sua fé é tão pequena, Dirceu? Por que você não é uma pessoa que se apega mais a mim? E você, meu irmão, você que já tem a luz, você que já conhece a Jesus, como está a sua fé? Você tem tido a sua fé fortalecida? Ou será que você tem sido contaminado pelo fermento dos fariseus, contaminado pelo fermento dos saduceus, contaminado pelo fermento dos herodianos? Que sabedoria de Jesus quando ele usa a palavra fermento. Quem sabe o que é fermento, hein? Dona de casa não vale. O que é fermento, dona Laura? O que? Ela falou Saccharomyces cerevisiae, para quem não entendeu aí, tá certo? Um fungo de celular, muito bem, que libera CO2 na massa e álcool, muito bem. Gostei da resposta. Lembra disso? Bons tempos, hein? O fermento coloca na massa e em pouco tempo toda a massa fica contaminada. Cresce repentinamente sem a gente perceber. É impressionante. Dona de casa, eu gosto dessas vovós que fazem pão caseiro. Vocês fazem cultivar? Já me deu um? Parou a produção? Que eu nunca mais ganhei. Que bom. Então, quando fizer e tiver a massa fermentada no capricho, lembra da gente, tá bom? Cuidado com o fermento dos fariseus, não da Ruth e daqui. E você pode provar que vale a pena. Gente, que sabedoria de Jesus falando para os seus, cuidado. E a pergunta é: e nós temos tido cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos? Meus amados, eu gostaria de dizer para vocês: as seitas têm levado muita gente a se contaminarem. Eu tenho visto muitas seitas levando pessoas e iludindo pessoas, enganando pessoas. Cuidado com você, onde você tem ido, onde você tem ido para receber passes, ou ido para receber toques, ou ido para ganhar alguma coisa. Cuidado, seitas que estão trazendo fermento, quase oculto, bem discreto, está crescendo e você não está percebendo. Anotei aqui também na escola. Cuidado, a escola é um lugar onde o fermento cresce, onde seus professores vão te ensinar muita coisa antibíblica. Vocês vão ser obrigados na escola a estudar Nietzsche. Vocês vão ser obrigados a estudar na escola Freud. Vocês vão ser obrigados a estudar Marx. Daniel, o que você espera lá na faculdade? Vai fazer filosofia, né? Um prato cheio. Cuidado, leia, mas leia também a Bíblia. Talvez a faculdade peça, mas nenhuma faculdade vem pedir para vocês lerem a palavra de Deus. Cuidado, esses grandes homens, aos olhos do mundo, são ateus.
Esses grandes homens que tentaram modificar o mundo são homens que são verdadeiros fermentos, que quebram a fé dos jovens. E muitos jovens se desviaram no caminho da fé, por estarem contaminados com esse fermento. Eu gostaria que você um dia lesse a vida de Freud, veja o que ele fez com seus filhos, e veja se esse homem tem alguma coisa a acrescentar na sua vida. Eu quero que um dia você leia a biografia de Nietzsche, o que Nietzsche viveu, o que ele passou e como ele morreu, e depois compare com Jesus Cristo, e veja quem que você escolhe. Meus amados, eu estou mostrando aquilo que Jesus passou. Cuidado com o fermento dos fariseus. Jovens, vocês vão para a faculdade amanhã ou depois, cuidado com a escola, cuidado no meio onde vocês estão, para não se contaminarem com o fermento dos fariseus. Jamais deixa de ter uma Bíblia na cabeceira, lá da sua república, no seu apartamento, e todos os dias abra a palavra de Deus e leia a palavra de Deus. Eu anotei aqui também livros, cuidado com o que você lê. Eu amo ir na Nobel, mas sai da Nobel assim, de coração partido, pilhas de livros e mais pilhas de livros, ensinando autoajuda, ensinando você a ser feliz, ou ensinando você a se enriquecer. Livros que não tem nada a te acrescentar. Cuidado, fermento de fariseus, saduceus e herodianos. Eu anotei aqui também séries. No meu tempo não tinha, Fernandinho. No meu tempo tinha novela, Escrava Isaura, tá certo? Minha mãe acho que assistiu 12 vezes, eu assisti pelo menos umas 7 vezes. Escrava Isaura. Era bonitinho, Brasil Colônia, mas hoje tem séries. E você vai descendo nas séries, cuidado, porque ali tem o quê? Invocação do mal, Lúcifer, coisas satânicas, tudo embutido, escondido, que a gente não percebe muitas vezes. E você vai descendo e você vai ver muitas coisas se referindo a suicídio. Muita gente que hoje discute na psicologia, por que tantos jovens suicidam-se? Vai ver o que a televisão está mostrando, um incentivo, um ensino. Cuidado, fermento, bem por baixo, incutindo coisas malignas ali no coração de vocês. Gostaria de dizer, vocês que já estão na luz, como está a sua fé? Os discípulos ficaram cegos temporariamente. Por gentileza, qual é a sua daí? Oi? 20 para as 9. O relógio já falou para mim, Dirceu, chega. Me deem 5 minutos para concluir isso daqui, meus amados. Jesus alertou os discípulos e está alertando a cada um de nós. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você assiste, cuidado com quem você anda. Que a palavra de Deus não se aparte do seu coração. Cuidado com o fermento. Agora os discípulos, Jesus fala isso, eles sabem porque a gente só trouxe um pão, a gente vai passar fome, a gente não provisionou direito. Pergunta é, quando que a nossa fé enfraquece? Quando que nós não temos a percepção da luz? Eu anotei rapidamente 3 pontos. Primeiro, a nossa fé enfraquece quando o material está acima do espiritual. Quando Jesus falou do fermento, eles olharam para o pão. É porque nós trouxemos apenas um pão. Meus amados, quando o material toma conta na sua vida, acima do espiritual, sua fé vai enfraquecer. Por isso que Jesus disse para Satanás, quando veio tentá-lo em Mateus capítulo 4, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. Se o material ainda toma conta da tua vida, a tua fé está enfraquecida. Se você está preocupado com o seu trabalho, com o seu ganho, com a sua poupança, com as suas contas, se é isso que toma conta do seu coração, a sua fé está enfraquecendo e você está entrando em desespero. Segundo ponto, quando nós não nos lembramos dos grandes feitos de Deus. Meus amados, a nossa fé somente é fortalecida quando nós temos na memória tudo que Deus fez por nós. Então eu gostaria que você relembrasse o que Deus já tem feito na sua vida, todas as bênçãos que Deus já fez,
todo o livramento que Deus te deu, toda a graça que Deus derramou. Olha para trás e veja. Por isso que Jesus pergunta aqui para os discípulos, no versículo de número 18: não vos lembrais? A melhor maneira de fortalecer a fé está aqui, é a lembrança desse grande Deus, é nós mirarmos esse grande Deus, o que Ele fez por nós. Se isso não for suficiente, lembra do que Deus fez na sua família, na sua casa. Se isso não for suficiente, volte para a Bíblia e veja o que Deus fez desde o início do mundo, para que Jesus viesse a esse mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. Lembrança do que Deus fez em nossas vidas, lembrança da grande salvação que Ele trouxe para nós. Isso fortalece a nossa fé. E terceiro e último ponto: quando a nossa fé enfraquece, quando nós não descansamos no poder de Deus. Se você tiver um coração agitado, perturbado, se o seu coração for um coração que não te traz paz, é porque você ainda não aprendeu a descansar no poder desse Deus maravilhoso. Volte-se para a palavra dele e creia nas promessas de Deus. Descanse nesse Deus maravilhoso. Por mais dificultosa que seja a sua vida, seu trabalho, seu estudo, sua família, seu pai, às vezes alcoólatra, sua mãe que não te dá atenção, seus filhos que estão longe de Deus, descansa no poder de Deus, confie na promessa de Deus. Esse Deus é maravilhoso. Portanto, nós que estamos na luz, precisamos, na verdade, primeiramente colocar o espiritual acima do material. Precisamos lembrar dos grandes feitos de Deus em nossas vidas, e precisamos aprender a descansar no poder desse Deus maravilhoso. Jesus finalizou o trecho perguntando para os discípulos: não compreendeis ainda? E eu gostaria de finalizar a mensagem fazendo essa pergunta para vocês: vocês compreenderam o que eu falei? Vocês compreenderam o que o Espírito Santo trouxe para vocês? Dois grupos, um grupo que se rebelou completamente contra Deus, virou as costas para zombar de Deus, virou as costas para afrontar a Deus. Esse grupo, Jesus já os deixou, Jesus já virou as costas, porque eles não querem saber de Deus. E cuidado para que você não chegue nesse ponto ainda. É o primeiro grupo, os cegos permanentes. Nós temos o segundo grupo, os que são de Deus, os cegos temporários, que quando a fé vacila, a visão obscurece, o coração endurece e o coração fica aflito. Para esse segundo grupo, Jesus deu o remédio, deu a resposta, confortando os discípulos, e queria confortar vocês também. A minha mensagem termina com João capítulo 8, versículo 12, que serve para os dois grupos. Diz Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. Meus amados, olha que promessa maravilhosa, que trecho maravilhoso para você sair por essa porta, memorizando em seu coração. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum método de vida, mas somente uma pessoa, Jesus. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus amados, o desejo de Jesus, que você atravesse esta porta, cheia de luz, a luz de Jesus, que você tenha uma semana abençoada, debaixo da luz de Jesus, e que você transmita essa luz para as pessoas ao seu redor, para que as pessoas que estejam nas trevas se voltem para Jesus e recebam dessa luz. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós nessa noite, que assim seja. Amém.